Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, essa é mais uma reunião aqui do nosso grupo, no qual nós estamos lendo o texto do Victor Goldschmidt, Tempo Histórico e Tempo Lógico, na interpretação dos sistemas filosóficos. Nós estávamos lendo lentamente aqui, e a ideia é que a gente continue agora. De modo mais geral, repor os sistemas no tempo lógico é compreender sua independência, relativa talvez mais essencial, em relação aos outros tempos em que as pesquisas genéticas os encadeiam. Ou seja, tempo lógico é assumir que o texto que eu estou lendo é independente, é suspender o texto do tempo, tirar o texto do fluxo da história. Ah, mas todo o texto é situado historicamente. Eu sei, todo mundo sabe. Olha só o que ele está dizendo. Independência relativa, talvez, mas essencial. Para quê? Para a compreensão da estrutura do texto. Se a toda hora que eu estiver lendo o texto eu ficar pensando que o cara que escreveu, a pessoa que escreveu por conta disso ou daquilo, eu vou estar fugindo da leitura do texto. Eu preciso compreender não por que o sujeito escreveu, mas eu tenho que entender o que o sujeito escreveu. E para entender o que o sujeito escreveu, eu preciso me dedicar a compreender as razões que ele apresenta, não as causas do texto dele, né? A história dos fatos econômicos e políticos, a história das ciências, a história das ideias gerais, são as ideias de ninguém, fornece um quadro cômodo, talvez indispensável, em todo o caso não filosófico, para a exposição das filosofias. Eis aí escreve Émile Breyer, o tempo exterior ao sistema. Olha só. Émile Breyer é outro autor que participa dessa concepção. Ele é um historiador da filosofia. Mas então, olha, o tempo exterior ao sistema. Ótimo. Estrutura e sistema aqui sinônimos. Toda a filosofia é um sistema, é um mecanismo. Notem, uma máquina não tem tempo. É interessante pensar, quando eu explico o funcionamento de uma máquina, eu explico o funcionamento lógico da máquina. Eu não estou pensando necessariamente no tempo da máquina, quem construiu a máquina, por que construiu a máquina, quando e com que materiais construiu a máquina. Não é isso. Eu estou apresentando o funcionamento da máquina. E para eu entender o funcionamento da máquina, eu tenho que olhar como ela funciona. Eu ligo a máquina e aqui começa algo que vem para cá, que faz isso, que faz aquilo, e aqui ela produz, no caso do texto, né? Produz a própria estrutura, nos mostra a estrutura, produz conceitos, produz afirmações. Notem, mas não é o tempo da construção da máquina, quanto tempo ela demorou para ela ir da fábrica de máquinas até a casa do cliente que a comprou, nada disso nos interessa. Nesse caso, porque eu quero entender a estrutura da máquina. A biografia, sob todas as suas formas, supõe um tempo vivido e, em última instância, não filosófico, porque é o autor da biografia, não o autor do sistema, que comanda seu desenrolar-se, mas o sistema, qualquer que seja seu posicionamento, uma promoção. Como diz Martial Guerreau, a propósito de Fichte, bem se pode, pois, transpor na ordem do especulativo o que se passou na alma do filósofo. Seguindo-se o caminho inverso, impõe-se ao sistema uma desqualificação. É bastante notável que seja Bergson quem tenha afirmado a independência essencial de uma doutrina em relação ao tempo histórico em que ela aparece. Tais ucronias, o que é uma ucronia? É algo fora do tempo? Tais ucronias fazem ver que o essencial no pensamento filosófico é uma certa estrutura. Por que ele está falando que é bastante notável que seja Bergson? Porque o Bergson discutiu o tempo, que vai mostrar que o tempo é sempre vivido, que o tempo, que não é possível dividir o tempo. Bem, é curioso, porque o que ele faz aqui é mostrar que é essa estrutura, e não qualquer outra coisa. É importante porque, olha só, quando se afirma aqui, ó, a biografia é não filosófica, porque supõe um tempo vivido. Notem, é uma oposição entre o tempo vivido e o tempo lógico. Isso dá, ou pelo menos fez com que muitos estudantes de filosofia tivessem uma enorme dificuldade para entender qual a relação daquilo tudo com ele. Eu tô falando de mim. Mas assim, eu sei de muitos. A ideia de que qual o sentido de estudar algo que deliberadamente se coloca fora da vida? Qual o sentido de estudar durante um semestre as meditações de Descartes, das meditações, sei lá, a segunda meditação, para apreender a sua estrutura? Qual o sentido? É uma grande crueldade também. Eu estou falando do quê? Esse método, hoje, velho,
eu reputo como o método mais adequado para se ler um texto, que é o método que procura as razões da argumentação do texto filosófico. Tá, eu não sou contra, sou a favor dessa leitura. No entanto, é necessário que você explique o método, porque senão não faz sentido nenhum. Notem, ele não está dizendo que a vida não é importante, que a história não é importante, não é nada disso. Ele está dizendo que o método privilegiado para a compreensão de um autor filosófico, um filósofo, uma obra de filosofia, é o método estrutural, é o método que procura o encadeamento das razões e as expressa, manifesta, né? Ele disse aqui em cima, lembra? Ó, a filosofia é explicitação e discurso. Então, eu leio o texto, o compreendo e o expresso. Só que essa regra de interpretação, ela tem uma razão de ser. Eu acho que, por vezes, nós não explicamos suficientemente isso. Ou seja, uma vez explicado o texto, uma vez compreendido o texto, eu posso utilizar essa compreensão para outras coisas, eu posso conectá-lo à minha vida, porque senão é o puro prazer estético, é o prazer que um matemático tem de resolver teoremas ou equações, ou fazer demonstrações. É válido? Absolutamente válido. Eu posso ler um autor porque eu adoro o texto dele, pode, dedica a sua vida a isso, mas você compreende que, do ponto de vista educativo, entendeu? Do ponto de vista pedagógico, eu não posso esperar que todo mundo ame matemática, ou que todo mundo ame Platão e tenha uma relação puramente estética com a obra, né? Até porque essa regra de leitura, ela está no mundo. É uma regra de leitura do texto. Não é a própria filosofia, na verdade, no sentido de que a leitura tem que ser filosófica, mas a filosofia pode se expressar de outras formas também. É o modo como eu leio a filosofia, mas não é necessariamente o modo como eu constituo a filosofia, ainda que o texto de filosofia seja estruturado. É fato que Platão quis interferir na Sicília, é fato que Platão tentou fazer com que Sócrates aparecesse de uma maneira menos negativa para os seus concidadãos. Ok, isso tudo também é fato. Tem o pessoal que fala sobre a diferença entre teorias que são coerentes e consistentes, né? Como é que é? Coerente é quando você tem uma teoria ou uma filosofia que ela faz sentido dentro dela. E consistente é quando ela bate com o mundo. Então, às vezes, você tem teorias consistentes que não são muito coerentes, porque tem lacunas, ou coerentes que não são consistentes, porque as pessoas não se reportam direito, porque são puramente teóricas, igual física teórica, a maior parte é coerente, mas não é consistente, né? E você tem as boas teorias que elas são coerentes e consistentes, que elas têm uma lógica interna, uma proporcionalidade, uma matemática, digamos assim, né? Um raciocínio, um princípio lógico coerente e, ao mesmo tempo, consistente, porque ela não é puramente teórico, né? Eu não sei, assim, mesmo, por exemplo, quando você pega esse exercício da dúvida radical do Descartes, que parece ser um negócio completamente teórico, isso tem implicações que no final da argumentação dele leva, né? A implicação é, este mundo é real, e eu sou real, eu existo, o mundo existe, e as outras pessoas também existem. Porque esse é um problema do solipsismo, né? Ok, eu sei que eu existo porque eu penso. Só que aqueles outros, será que eles são todos robôs? E aí ele vai fazer todo um exercício, digamos assim, que parece puramente abstrato, mas que tem consequências na realidade, né? Assim, primeiro, eu concordo com essa descrição. O método de leitura, ele funcionaria tanto num texto coerente quanto num texto consistente, ou seja, tanto num texto coerente que não é consistente, quanto num texto coerente que é consistente. Funciona esse método, né? Esse método deveria ser usado. Porque ele é aquilo que ele falou aqui, ó. Admitir um tempo lógico é menos formular uma teoria dogmática do que uma regra de interpretação. Talvez até, como você, eu acho que até apontou no final que você falou, mesmo aquilo que parece somente coerente, num determinado momento, dependendo muito de como é feita a leitura da obra, ou essa pura coerência que não tem consistência, se torna também consistente. Por exemplo, muitos dos experimentos mentais da física relativística parecem coerentes, mas não consistentes, mas também era assim quando Einstein pensou nos experimentos dele lá, né? Que é um valor que precisaria ser posto nas equações da teoria da relatividade, porque se esse valor não estivesse presente, o mundo implodiria, ok? Então, o próprio Einstein disse que esse valor está errado, ou seja, era uma coisa inconsistente. No entanto, Einstein estava errado, ou melhor, Einstein estava certo, ele errou ao achar que estava errado. Ele estava certo, é necessário essa... É constante? A constante, exato, a constante cosmológica.
Você precisa botar esse número lá, porque sem a constante cosmológica, o mundo implodiria, o cosmos ele implodiria, ok? O que isso quer dizer? Ou seja, eu não sou físico, mas é algo que eu conheço porque é uma coisa de divulgação científica, ok? Mas eu sei que ele, no primeiro momento, falou, não pode. A ideia, por exemplo, de antimatéria, que você lança ao fazer os cálculos e você, às vezes, está brincando com eles. São coisas que, há 50 anos ou 40 anos, não, era puramente uma coisa sei lá, era um jogo intelectual, não é? Então, o que eu quero dizer? Concordo com isso que você falou. A gente não tem muito como definir a priori se uma teoria, se um logos, um discurso coerente, não pode eventualmente se tornar também consistente, né? Eu acho que é difícil. Mas é uma boa interpretação. Eu só não acho que Descartes resolve o problema das outras mentes, ou seja, o problema do solipsismo. Ele resolve, ok, de algum modo, mas assim, ele não resolve isso com a força com que ele resolve ponto fixo, o cogito. Negar o gênio maligno, afirmando um gênio benigno, para dizer eu não estou sendo enganado, não é isso? Ou seja, é aquilo que o Edmund Husserl, nas meditações cartesianas, ele diz, né? Que Descartes saiu muito rápido do cogito. Porque do cogito, logo depois ele já passa para Deus. A ideia de perfeição não está em mim, eu não sei de onde veio, blá, blá, ok. Então é muito rápido, isso acaba enfraquecendo. Mas essa intuição dele, que não é... Agostinho teve uma intuição parecida, né? Erro, logo sou. Falum, ergo sum. Falum, ergo sum. Falho, logo sou. Isso demonstra muito a característica pessimista do Agostinho, né? Fala, eu erro. E se eu erro, então eu sou. Claro, mas não é um argumento forte. O argumento cartesiano é o cogito. É um argumento elevado ao quadrado. Porque quando você tenta negá-lo, você prova. Todas as tentativas de negar o cogito provam o cogito. O que é o cogito? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu não acredito nisso, provou. Não, Descartes estava errado, isso não faz sentido. Provou Descartes? Eu não sei o que existe. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é o res extensa e res cogita. Mas que algo é, ponto. Pronto e ponto. Um ponto fixo. Famoso ponto fixo. Eu consegui escapar do relativismo absoluto. Não é mais possível dizer que tudo é relativo, que tudo pode, não pode, que as coisas, que o mundo pode ser absolutamente o contrário, e blá, 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 e nada, absolutamente nada, não posso afirmar nada com certeza. Pode. Cogito ergo sum. Isso é a evidência ao quadrado. Olha, guerras religiosas, católicos matando protestantes, protestantes falando que era uma coisa, católico falando que era outra coisa, a briga do caramba lá na época dele, o período está no Renascimento, aquele mundo medieval sofrendo fissuras de todo lado, método científico, ok? O método científico ali, o chat GPT deles lá e tal, o que é o mundo, o que vai ser, ou seja, para tudo. Aí a dúvida. Fala, pera, eu vou duvidar de tudo. Eu vou levar ao máximo a dúvida. Vou duvidar de tudo. O que sobra? Sobra algo ou não sobra nada? Sobra o cogito. É engraçado, é um ponto fixo, e aí em volta disso ele vai construindo um continente, né? Ele vai construindo o sistema, tentando deduzir uma coisa da outra. Do cogito, ele vai constatar a ideia da perfeição, aí depois a ideia de Deus como bom, Deus como garantidor das verdades das matemáticas. Sempre que eu somasse 2 e 2, eram 4, mas poderia haver um genomalon, né, um gênio maligno, que ia mirar, não são 4, são 5, mas eu vou fazer você pensar que são 4. He's beginning to believe. Tipo Matrix, ok? A Matrix é o gênio maligno de Descartes. O cara acha que está lá, mas não está. E está sendo manipulado. Show de Truman. Escuta, Truman. Não existem mais verdades lá fora do que no mundo que eu criei para você. Eu vou ler e a gente conversa. Pondo em primeiro plano a preocupação pela estrutura que, para citar ainda Émile Breyer, domina decididamente a da Gênese, cuja pesquisa tantas decepções causou, a interpretação metodológica pode, pelo menos quanto a seu princípio, pretender-se científica, entre aspas. Além disso, do mesmo modo que as outras exegeses científicas, às quais ela não visa substituir-se, ela supõe um devir, mas que seja interior ao sistema, e busca as causas de uma doutrina, aquelas pelas quais o próprio autor a engendra diante de nós. Então, a preocupação pela estrutura domina a preocupação pela gênese. O que isso quer dizer? A preocupação
na leitura de um trabalho filosófico, pela percepção da estrutura desse trabalho, domina, ou seja, é mais importante do que a preocupação pela gênese, pela origem desse trabalho. Então, perguntar por que Platão ou Descartes, por que eles escreveram esta ou aquela obra, tentar encontrar as suas causas, é menos importante na leitura filosófica do que perguntar no interior da obra quais são as razões da obra. Então, ele diz, do mesmo modo que outras exegeses científicas, quanto ao seu princípio, melhor dizendo, ela pode pretender-se científica, entre aspas, porque a gente não está falando aqui de ciência no sentido do método experimental, nada disso, mas pretender-se científica, ela pode pretender-se rigorosa, essa leitura estrutural. Do mesmo modo que outras exegeses, as quais ela não visa substituir, ela supõe um devir, mas no interior do sistema. Isso é interessante. Ela supõe um movimento. Poderíamos dizer, e aí tem a ver com o título desse texto do Goldschmidt, ela supõe um tempo, porque o tempo é o devir. Só que esse tempo ele é lógico, é um tempo que se dá no interior do sistema, e não fora, na história. Filosófica, ela o é, na medida em que tenta compreender um sistema, conforme a intenção de seu autor. Isso é fundamental. Compreender um sistema conforme a intenção de seu autor. Isso pressupõe o quê? Que toda a filosofia, de uma maneira ou de outra, ela é sistema, ela é estrutura, né? Indo mais além, ela poderia fornecer indicações, ao menos para o que concerne ao problema da verdade formal de uma doutrina. Que os movimentos filosóficos se cumpram num tempo próprio, isso significa essencialmente que a filosofia é discurso, que a verdade não lhe é dada em bloco e de uma só vez, mas sucessivamente e progressivamente, isto é, em tempos e em níveis diferentes. Se assim é, não parece então que se possa exigir de um sistema o acordo simultâneo, resultando de uma conspiração intemporal, de seus dogmas considerados unicamente em seu conteúdo material. É o mesmo desconhecimento do tempo lógico que está na raiz destas duas exigências, a nosso ver, ilusórias. Medir a coerência de um sistema pela concordância, efetuada num presente eterno, dos dogmas que o compõem, e realizar o esforço filosófico por uma intuição única e total, estabelecendo-se também ela na eternidade. De novo, ele está afirmando que a verdade de um sistema, de uma argumentação, é dada no interior do sistema, e gradualmente, e por meio de sucessivas apresentações. Por isso que é um erro exigir, como ele diz aqui, a coerência no sistema pela concordância dos dogmas que o compõem. Claro, esses dogmas podem não concordar. Então, lendo Platão, podemos pensar assim, há uma incoerência em Platão, sei lá, né, porque em um determinado momento ele, nas suas obras, defende o mundo das formas e tudo mais, aí depois o Parmênides ele vai fazer a crítica ao mundo das formas, pelo menos, né, podemos interpretar assim, como uma crítica. Então, há uma incoerência. Não há, por quê? Porque a totalidade do pensamento dele, esse conjunto, deve ser compreendido de maneira sucessiva, progressiva, de acordo com a ordem das razões. Os princípios lógicos, como o de não contradição, por exemplo, só dá para ser aplicado nessa leitura filosófica, né? Exatamente. Olha só, de novo o que a gente já falou, né? Desculpa, o meu cachorro fica latindo qualquer coisa. Isso é interessante. Nós temos a ideia que vivemos um presente eterno. Na verdade, nós vivemos um presente eterno, nós que estamos vivos. A ideia de que eu olho para uma obra e a analiso neste presente eterno, e aí eu percebo que não há concordância entre essa noção de verdade, por exemplo, ou essa tese apresentada nesse momento, e a outra tese apresentada nesse momento. E eu digo, então o sistema é discordante em si mesmo. É errado duplamente, é errado porque eu estou analisando o sistema de fora, no tal presente eterno, ou seja, em termos absolutos. Só que esses termos não são absolutos nunca. Obviamente, esses termos são sempre contingentes, porque nós estamos no devir da história. Então, o meu ponto de vista acerca dessa temática, de qualquer temática que eu analiso assim, é marcada pela minha leitura agora, meu modo de compreender, mas também é errado, porque eu não levo em conta a estrutura que deu origem a essa afirmação e depois a essa afirmação. Claro que na minha leitura, feita dessa maneira que o Edson apontou, né, ou seja, com exigência lógica, com exigência as razões sendo apresentadas de maneira consistente,
Claro que pode haver problemas, pode haver inconsistências. Eu posso achar a tese, sei lá, do eterno retorno nietzschiana, ou a tese da mais-valia marxista, tal. Eu posso ter as críticas que eu tiver, considerando, sei lá, que elas não fazem sentido, ou elas não... Mas isso pouco importa, porque não é essa a tarefa nossa. A tarefa é perceber como essas teses advêm da estrutura do texto, da estrutura da argumentação. Por isso que a gente tem que suspender o juízo, por isso que a gente tem que ser discípulo do autor mais do que analista. Aí, posteriormente, uma vez feita essa leitura, como ele aponta aqui, tentar compreender o sistema conforme a intenção do seu autor, isso é fundamental. Mas como é que eu sei a intenção do autor? Não é psicológico, não tem nada de prospecção psicológica. A intenção do autor está no texto. O autor é o texto, porque a filosofia é discurso. Então, de novo essa necessidade da leitura interna. Olha lá, o pleroma, né? Pleroma é um termo neoplatônico aqui, a origem de tudo, ou seja, a fonte. O pleroma das filosofias jamais poderá constituir-se pela concordância intemporal dos dogmas. Eis aí o contrassenso fundamental de toda tentativa de ecletismo. Então, isso é bem interessante. Não há como os dogmas dos diversos sistemas filosóficos concordarem com um mundo intemporal, um mundo fora do tempo. Por isso que há crítica ao ecletismo. O que é isso? O ecletismo é aquela tentativa de mesclar filosofias. Então, você vai misturar, sei lá, você vai mesclar o Marx, por exemplo, com a teoria social da igreja, por exemplo. Você vai misturar os autores. Por que não dá? Por que o ecletismo é um contrassenso? Porque cada uma dessas maneiras de constituir sua estrutura um sistema tem as suas próprias exigências. Ela não é o resultado só, ela é toda a estrutura, que o resultado é connatural a essa estrutura. Se eu pego um punhado daqui, um pedaço de lá, tal, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um monstro que não possui nenhuma estrutura consistente, minimamente razoável. Se eu misturo sistemas diferentes, pegando deles somente aquilo que me interessa, eu não monto um outro sistema. Eu monto um arremedo de argumentação. Por que eu não monto outro sistema? Porque são sistemas constituídos de maneira diversa, né? Então, para constituí-los solidamente, seria preciso unificar os diferentes tempos lógicos, mas sem recorrer ao tempo histórico, que não pode contê-los. Claro, não é possível que um mesmo tempo histórico contenha Platão, Tomás de Aquino, Hegel, Marx, Foucault, ao mesmo tempo. É óbvio que essas obras elas estão inseridas num tempo histórico específico. O que seria necessário fazer? Unificar os diferentes tempos lógicos. Mas eles são diferentes tempos lógicos. Eles são solidários, ou seja, a premissa é solidária da conclusão. Esse desenvolvimento da premissa até a conclusão em um exige todas as partes que vão dessa premissa inicial até a conclusão. Se eu pego um pedaço daqui e um pedaço daqui, e eu esqueço demais, eu tenho o quê? Eu tenho qualquer coisa de mutilado. Vai ser um ser mitológico. Então, e nem há um tempo universal, a maneira hegeliana, que os desregra e esmaga. Esse tempo único e englobante não se pode conceber ele senão a maneira da ideia kantiana, tentando-se unicamente transpor numa indicação da Bergson, restituir fragmentos dele que sejam comuns a duas consciências filosóficas, suficientemente aproximadas umas das outras, para ter o mesmo ritmo de duração. Tais comparações, instituí-las ao historiador, sem levar necessariamente em conta o tempo histórico, entre pensadores cujo comportamento filosófico ofereça estruturas aparentadas. As pesquisas sobre as formas de pensamento ou estudos arquitetônicos vão nesse sentido. O que isso quer dizer? É possível uma aproximação entre filosofias de tempos diferentes, mas desde que eles tenham essas formas de pensamento, essa imagem arquitetônica, esse comportamento filosófico aparentado. Então, você pode levar em conta tais comparações, mas são comparações. Um pouco a ideia wittgensteiniana de traços de família, né? Então, você percebe traços de família entre, sei lá, a filosofia platônica e uma filosofia matematizante no Renascimento, o pensamento de Agostinho, o pensamento de Platão e tal. Você percebe essas relações, né? Mas isso é um estudo que você vai fazer. A ideia de criar uma outra coisa a partir dessas duas, ou de mais, é problemática, porque as exigências de início, como eu falei, são solidárias às conclusões. As conclusões, melhor, são solidárias às exigências de início.
O problema da verdade material dos dogmas, considerar em si mesmo, não está com isso resolvido. Olha só, isso aqui é importante. O problema da verdade material dos dogmas não está com isso resolvido. O que isso quer dizer? A gente está falando aqui especificamente de filosofia mesmo, né? Por quê? Porque eu estou falando isso porque muito do que foi dito pode ser utilizado até para análise de outros discursos que se pretendem teóricos, ou, né, darem uma descrição do real. Platão está certo, Aristóteles está certo. Quem está certo? Quem é que está errado? Então, o problema da verdade material dos dogmas, ou seja, dogma aqui no sentido dos princípios fundantes da estrutura, não está resolvido. Mas, diz ele, pelo menos, parece que não se pode colocá-lo em si mesmo e separadamente. Toda filosofia é uma totalidade, onde se juntam indissoluvelmente as teses e os movimentos. Esses movimentos, efetuando-se num tempo lógico, implicam memória e previsão, mesmo se eles se apresentam como rupturas. São feitos em conhecimento de causa, são decisões, batalhas, dizia Descartes, ao que ao mesmo tempo mede a coerência do sistema e seu acordo com o real. Não é o princípio da não contradição, mas a da responsabilidade filosófica. Olha só, o que ao mesmo tempo mede a coerência de um sistema e seu acordo com o real, nesse caso não é o princípio de não contradição, mas a de responsabilidade filosófica. O princípio de contradição, ele está presente na análise da coerência interna de um sistema. Quando eu quero medir tanto a coerência de um sistema e o seu acordo com o real, o princípio será o de responsabilidade filosófica, ou seja, aquilo que é apresentado de um modo responsável, no sentido de que nós fazemos isso levando em conta seriamente o real, a verdade material. Posso estar enganado, mas eu percebo a responsabilidade filosófica porque o autor, ele não está brincando ao escrever, o seu texto não é fantasioso. E por fim, último parágrafo, é o que explica o recurso necessário da parte do historiador à obra assumida. Olha, lá na filosofia da USP, vocês sabem, né? Ela não forma filósofo, ela forma deliberadamente historiadores da filosofia. Mas a ideia é essa, a ideia não é formar filósofos, é formar historiadores da filosofia. Então, o Goldschmidt está falando aqui de um trabalho de historiador da filosofia. Ele é um historiador do pensamento platônico. Só que ele é um historiador que leva em conta, primeiro, o tempo lógico de um autor que está situado, obviamente, num tempo histórico. Ele historia as teses e movimentos desse autor. Ele não descreve como foi ou por que foi que ele escreveu a Carta Sétima, mas no interior da Carta Sétima, qual é a estrutura que se revela. Então, voltando, é o que explica o recurso necessário da parte do historiador à obra assumida. Seja qual for o valor dos inéditos, eles não são, enquanto concebidos num tempo unicamente vivido, construídos no tempo lógico, que é o único a permitir o exercício da responsabilidade filosófica. Ou seja, com que material que nós devemos trabalhar de um autor? O material que esse autor assume como obra. Nós encontramos uma gaveta lá cheia de ossos do Nietzsche. Segundo aqui o Goldschmidt, não tem o mesmo peso. Na verdade, é um peso muito inferior. Muito inferior. Na verdade, não fazem sistema. Por quê? Porque o autor não se ocupou delas. Olha lá, notas preparatórias, onde o pensamento se experimenta e se lança, sem ainda determinar-se, são lexis sem crença, ou seja, são exposições sem convicção, e filosoficamente irresponsáveis. Elas não podem prevalecer contra a obra para corrigi-la, prolongá-la ou coroá-la. Muito frequentemente não serve senão para governá-la e desse modo falseá-la. Ora, o historiador não é, em primeiro lugar, crítico, médico, diretor de consciência. Ele é quem deve aceitar ser dirigido, e isso consentindo em colocar-se nesse tempo lógico de que pertence ao filósofo a iniciativa. Então, para eu analisar a obra de um autor, eu tenho que levar em conta aquilo que o autor considerou sua obra. Aquilo que ele não considerou sua obra não deve entrar nesse jogo. Por quê? Porque o autor não está ali. Essa é a tese. Terminamos, então, esse é o texto do Goldschmidt. Eu acho que, do ponto de vista metodológico, ele é muito importante, porque indica um modo de ler a filosofia, permanece, pelo menos ao meu ver, fundamental, essencial. Não é possível realizá-lo todo, não importa. Tê-lo como critério, como telos, como padrão, ainda que inalcançável, mas padrão norteador, né, é muito importante, porque senão a gente perde o fio da meada e escreve coisas, diz coisas que não estão no texto. Tenho uma dúvida, como aplicar isso aqui a autores como, por exemplo, Nietzsche, que escreve por aforismos? Ele vai se contradizer, não se contradizer, mas ele vai repensar várias situações, não só em obras diferentes, mas como também na própria obra.
Não conheço muito bem Nietzsche, estou falando bem superficialmente. Mas pelo que eu conheço, ele não segue essa ordem sistemática como a gente vê em outros autores. Como poderia aplicar essa leitura aqui desse tempo lógico? Não só poderia, como é aplicado. Muitos historiadores da filosofia leem Nietzsche a partir desse método estrutural, destacando, ou seja, percebendo na obra essa estrutura. A obra está pronta, ou seja, Nietzsche começa lá atrás, o nascimento da tragédia no espírito da música, por exemplo, e vai terminar, se a gente quiser colocar aí, mas tem esses problemas que o Goldschmidt falou agora, mas vai lá, os esboços sobre a vontade de potência, a vontade de poder. A ideia é que essa obra, tendo sido escrita por uma pessoa, ela possui necessariamente uma coerência interna. Não é a forma, então é aforismática, ele não escreveu de uma maneira dissertativa, então eu não sou capaz de encontrar. Não, você é capaz de encontrar essa estrutura mesmo na forma aforismática. É porque quando eu penso em sistema, eu penso premissa, conclusão. Eu penso numa cadeia de sequência lógica, que vai derivar de premissas e conclusões. E não necessariamente acontece isso lá, porque ele vai repensando a própria ideia. E às vezes ele vai se contradizer. Olha só, você diz, ele se contradisse aqui. Que momento, como, em que ponto ele se contradiz? O que ocorre para você? Você mesmo está agora percebendo a estrutura. Ele se contradisse. Você percebeu? Ele está falando e entrou em contradição. Então eu vou descartar. Não, não é nada disso. Ele estava desenvolvendo o quê? E o que ele para de fazer aqui e começa a fazer agora? Que mudança de figura é essa? Que figura era e que figura se tornou? Qual era a estrutura? Quais eram os pressupostos dele? Sempre quando eu estou falando dele, eu estou falando do texto. A pessoa, o filósofo, a filósofa, é o texto. Não é o psiquismo, né? Ou seja, o que o texto nos estava apresentando? Esse conjunto de aforismos. Então, sei lá, o além do bem e do mal, o etiomo, não são tratados. Por que não são tratados? Por quê? Que a estrutura aforismática funciona de que maneira na expressão de uma ideia? Qual a diferença? Por exemplo, por que Platão escreve em diálogo e Aristóteles não? Tá, tem a questão das obras perdidas. Tudo bem, eu sei. Mas qual a diferença estrutural entre o diálogo e o tratado? Por que Nietzsche passa a preferir o caráter mais aforismático ou menos tratadístico? Como é que o texto se articula dessa maneira e em que essa maneira ela é diversa de outras maneiras? Nesse movimento, você está percebendo a estrutura. Entendeu? Podemos pensar, não estou dizendo que isso acontece, mas nós podemos apontar na obra de um autor, ele apresenta tal premissa, mas tal premissa nunca alcança conclusões. Por que ele faz isso? Por que não no sentido de qual foi a intenção dele? Não. Qual é o efeito disso no texto? O que isso provoca? Isso provoca uma tensão nunca resolvida no texto. Eu acho que funciona bem se a gente pensar em termos musicais, sabe? Se eu ouço Wagner, eu sei que é Wagner. Ninguém precisa falar que é Wagner. Porque permanece um certo modo de operar, no caso da música, com os sons, o ritmo, a harmonia. No caso do texto, com os argumentos e seus desenvolvimentos. Isso é muito nietzschiano. Isso aqui é kafkaniano. Isso já é um primeiro movimento na percepção da estrutura. Eu posso analisar de um modo mais amplo, mais estrito, posso trabalhar uma frase, eu posso pegar um fragmento de Heráclito, trabalhar esse fragmento, eu posso trabalhar todos os fragmentos. Quando eu trabalho todos os fragmentos de Heráclito, que estrutura que me aparece? Nós todos sabemos. A ideia da impermanência, a ideia do fogo, como arqué, essas coisas elas aparecem da leitura do texto. Só que o importante é como essas coisas estão estruturadas, aqui os autotemas, como que elas estão estruturadas no conjunto desses fragmentos. É a ideia de primeiro olhar de perto e depois olhar de longe. Então, você olha de perto, analisando um argumento específico, num trecho, num parágrafo de Nietzsche, e também, posteriormente, o modo como esses parágrafos, esses argumentos no interior dos parágrafos se articulam. Estou tentando, como ele fala aqui, eu tento compreender o sistema a partir da intenção do autor, que não é psicológica, é a intenção que se dá na apresentação dos argumentos. Só uma questão, eu entendo tudo isso, mas para mim é muito difícil não levar em consideração também o contexto de escrita. Talvez o autor esteja, por exemplo, eu não sei se foi a Gaia, a ciência, se foi o Nascimento da Tragédia,
que o Nietzsche estava escrevendo quando ele estava sendo enfermeiro na guerra. Mas então, isso é relevante para essa leitura. Poderia ser enfermeiro, poderia ser médico, ele pode ter tido um encontro com essa terrestre. Não quer dizer que seja irrelevante em si. É relevante. Se você está fazendo uma história das ideias, a história do desenvolvimento das obras, tudo bem, ok. Só que nesse método, que é o método da compreensão do sistema, isso é irrelevante. É o que ele está falando no texto, com muita ênfase. Não importa a gênese do texto, importa o texto. Não importa se o texto veio do fato de Nietzsche ter sido enfermeiro na guerra. Estava com uma dor de cotovelo terrível porque a Louandré Salomé deu um pé na bunda nele e foi escrever. Nossa! Tá. Importa para a compreensão do sistema? Não, zero. Na verdade, é contra isso que ele está indo. O que importa é o que o texto diz. Qual é a estrutura do texto? Há uma estrutura última do texto que garante todos aqueles desdobramentos possíveis. Compreender como que ele se articula e verificar se não tem nenhum problema de articulação. Tem problemas de articulação. Isso já é um problema, um demérito para o texto. Porque a ordem das razões não se sustenta, não há uma ordem das razões. Há uma lacuna aqui. E o cara está falando A e de repente ele passa a falar Z sem articulação nenhuma. Ele está dando saltos do pensamento. Isso faz com que o texto possa ser criticado de uma maneira interna. Não, mas eu li a obra e eu percebo, como é que se articula. Então, o que eu ganhei aí? A compreensão do texto, a partir, no limite, pelo menos, das intenções do autor. Eu posso me pronunciar sobre o texto e dizer se ele é ou não consistente, ele é ou não relevante do ponto de vista da sua estrutura interna. A partir daí, se eu quiser associar o texto ao texto do Nietzsche, por exemplo. Olha só, esse texto que é escrito assim, e tem essa estrutura, ele teve origem lá na experiência de Nietzsche, sendo enfermeiro na guerra, etc, etc e tal. Posso, mas você nota como isso não tem nada a ver com o que o texto está dizendo, do ponto de vista da sua pertinência lógica. Estou tirando essa ideia, estou só especulando aqui. Quando ele cria aquela oposição entre Dionísio e Apolo, aquela oposição não existe de fato no mundo grego. Ele cria essa oposição. Até que ponto aquela oposição não tem a ver com o fato dele estar ali numa guerra, dele estar vivenciando ali uma situação de violência extrema? Notem, a sua pergunta não é ilegítima. Será que a tese do Apolíneo dionisíaco do Nietzsche, ela tem como causa a sua experiência na guerra? É uma pergunta legítima. Sim, ok. Mas a partir do que o Goldschmidt está dizendo, não é uma pergunta filosófica. Porque para a filosofia, nessa leitura estrutural, a origem é menos importante que a estrutura. Porque tanto faz de onde veio a ideia. Isso é irrelevante para a consistência interna da estrutura. Eu não estou dizendo que não é interessante. Eu mesmo acho isso interessantíssimo e eu mesmo lido com isso e gosto disso, né? Mas o que ele está dizendo é que para saber se a concepção nietzschiana do dionisíaco e do apolíneo, da oposição entre o Dionísio e o apolíneo, nasce da sua experiência na guerra, isso nada diz da verdade do sistema. Então, são coisas diferentes. Por quê? Quando você pergunta sobre será que a guerra, etc. e tal, você está falando do tempo histórico. E quando eu falo da estrutura, nós estamos falando do tempo lógico. E o que o autor está dizendo é fundamental para a análise da filosofia, do texto filosófico, é o tempo lógico. Mas notem, ele já falou algumas vezes que ele diz, não é o único método, etc. Mas ele é, digamos, o que está no miolo. Porque você pode dizer e até estudar muito e afirmar, sim, a ideia, a hipótese nietzschiana do dionisíaco e do apolíneo está aqui comprovada que nasce da experiência do Nietzsche na guerra. Note, isso que você descobriu e que é importante, nada diz sobre a coerência interna da tese nietzschiana. Não explica a tese nietzschiana. Então, há uma diferença entre gênese, de onde nasceu a ideia, e razão. O argumento, o dogma, o desenvolvimento do dogma no interior do sistema, que faz com que essa afirmação, posta na forma de discurso, expressão, discurso, se sustente estruturalmente, logicamente. E isso faz com que a gente tenha, por exemplo, sistemas que podem ser estruturalmente perfeitos e, no tempo histórico, serem absurdos. Por isso que ele fala que a ideia aqui, ele diz assim, a coerência do sistema de acordo com o real não é um princípio de não contradição, mas de responsabilidade filosófica. É isso. Ou seja,
Você tem um sistema, a relação dele com o real não é o seu princípio de não contradição, mas é da responsabilidade filosófica, é outra categoria. Agora, a análise interna do sistema é o princípio de não contradição aqui, representando a estrutura lógica, né, toda ela, né, todas as leis da lógica e da argumentação, etc. E tal. É que são coisas diferentes. Ah, mas o discurso se fez no tempo, ok, mas não é o tempo, se fez no tempo histórico, ok, mas não é o tempo histórico que explica a filosofia. Ele pode dizer de onde ela nasceu, mas não diz qual é a estrutura desse pensamento, e nem a justifica do ponto de vista racional. Aproveitando, pegando o exemplo da Bárbara, sobre a posição nietzschiana polímica-nisíaca, eu estou querendo trazer essa prática de leitura para a perspectiva de educador e educando. Na disciplina de práticas de leitura e escrita acadêmicas, em que nós praticávamos esse tipo de leitura. Era incrível, e nós nos dividíamos em grupos, cada um com um monitor, e toda semana era uma leitura diferente. E era muito curioso de perceber que, embora o que todos os alunos tinham em comum era que eles estavam em algum programa das humanas, mas nem nessa leitura lógica se fazia a leitura da mesma forma. Havia gente, por exemplo, que não conseguia distinguir essa oposição. Eu estou trazendo isso como exemplo, mas a gente trabalhasse com outros textos. O que sugeria uma incapacidade de compreensão do que o autor está dizendo, que é a base para qualquer extrapolação que se vá fazer como pesquisador posteriormente. Muita gente não conseguia entender a tese básica do autor. A perda da habitualidade da leitura, da má formação no ensino fundamental e médio, essas mídias, enfim, celular, em que se perde a capacidade de atenção à leitura, enfim, uma série de coisas que está tornando os nossos alunos da graduação deficientes. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Sim. Então, esse tipo de leitura é fundamental. O programa de filosofia para crianças, o Matthew Lipman, desenvolve esse programa de filosofia para crianças porque ele, como professor universitário, percebia na década de 60 que os alunos não entendiam como funcionava a leitura de um texto, ou seja, eles não entendiam a lógica. O primeiro livrinho que ele escreve é A Descoberta de Aristóteles, que é o quê? É um livrinho que tenta lidar com a lógica aristotélica, então, década de 60. Vamos lá para trás. O Descartes não vai dizer no discurso do método que há dois problemas importantes, dois fatores, né, dois vícios, talvez, que nos fazem errar nos nossos juízos, e um deles é a precipitação. E qual é o termo que ele utiliza? É o contrário, a hesitação, ou seja, você ser incapaz de afirmar, ou então você afirmar antes do tempo em que você deveria afirmar. Então, do que o Descartes está falando? Um pouco disso que ele está experimentando ainda hoje, e que é um pouco o traço da espécie humana, né? Você está falando das aulas com o professor Marcos Sacchini, não é? Então, o que se percebe? A gente tem que levar isso em conta também. Se houvesse, e aí isso tem a ver com o que a Bárbara pergunta, eu acho que tem a ver com uma indagação dela, muito forte, eu acho, para ela. Se houvesse essa transparência do texto, nós não teríamos problema de interpretação. Você não teria alguém dizendo que o Nietzsche disse isso e o outro escrevendo no livro dizendo seu cabeça oca. Nietzsche não disse nada disso, Nietzsche disse isso outro. Só que ambos que escreveram os livros que se opõem, eles precisam concordar num nível, ao mesmo tempo, básico e profundo naquilo que está sendo dito pelo texto. Eles precisam concordar para poder discordar. Eles precisam concordar que estão falando a mesma coisa para poder discordar posteriormente. E que hoje, talvez nós sintamos isso de uma maneira mais forte, que você falou bem, Renata, por conta das redes sociais que fazem com que todo mundo seja intérprete, todo mundo seja escritor, entendeu? Todo mundo se expressa. Só que, ao mesmo tempo, em decorrência disso, menos gente, aparentemente, se dedica a ler e a entender, de fato, o que é que está sendo escrito ou dito por meio do texto. Nós nos precipitamos. Eu acho que aqui, nesse caso específico, a questão era a precipitação. Querer chegar muito rapidamente na descrição daquilo que o texto está falando. Nós fazemos isso com muita frequência. Aí lembrar do nosso Sócrates lá, que era um cara que dificultava as coisas, que atrasava. Ele era um empatador, que justamente aquelas pessoas em torno dele, que ele
sei lá, se interessava por elas, né, os mais próximos, e via essa precipitação, dizia, não, espere, pare um pouco. Essa ideia de parar, essa ideia da paciência do conceito, né, hegeliana, a ideia de você meditar, o Descartes mesmo no texto assim, algumas pessoas precisam dedicar 7 semanas nisso que eu estou falando, e não porque o que ele disse é muito complicado, não, mas é porque as pessoas precisam ir lá no começo do que ele disse e pensar junto com ele para poder compreender. Não adianta pegar o código, eu peguei o resultado do pensamento do cara, isso adianta? Não adianta, porque você não pegou o mais importante, o desenvolvimento que deu origem a esse resultado, e esse desenvolvimento é a estrutura. Mas esse não é um problema de agora, é só um problema de sempre. Você vai encontrar isso entre os antigos também. Então, eu concordo um pouco com a Bárbara no questionamento dela, que assim, tem essa coisa de filósofos modernos que não tem um sistema, né? Há muito, não todos, mas grande parte, assim, tipo, sei lá, o próprio Nietzsche é um exemplo que você não tem uma filosofia sistematizada. Às vezes a gente consegue sistematizar depois, mas, por exemplo, é diferente de Hegel, né? É diferente de Marx, é diferente dos idealistas alemães, né? De Leibniz, por exemplo. Então, querendo ou não, me parece que assim, a reconstrução do pensamento dessas pessoas passa por um tempo cronológico também, não só por um tempo lógico. E às vezes eu penso isso um pouco sobre Platão também, que Platão entende muito mais do Platão do que eu, mas assim, eu acho que certos episódios da vida dele são meio que fundamentais na mudança das posições dele, né? Então, tipo, sei lá, o episódio em Siracusa, depois você tem a morte de Sócrates, que impactou... Então, ele tinha uma obra anterior que dizem, eu não tenho certeza, não sei se é verdade, mas dizem que a obra anterior ele jogou fora quando ele conheceu Sócrates, né? Talvez seja uma lenda, que provavelmente ele queria ser um tragediógrafo, alguma coisa assim. Isso, era poesia, né? Então, assim, tem uma história, e eu acho que quando a gente quer entender o sistema, é legal a gente se aproximar dele dentro do tempo lógico, mas eu acho que quando você quer entender mesmo, você tem que entender aquele sistema dentro do tempo cronológico onde ele se formou, sabe? A história da formação do pensamento do pensador. Eu não sei, é uma posição que eu acho que até meio que hegemônica dentro dos estudos de humanidades, que a história revela, né? A história do problema é o que revela as verdadeiras questões, né? Então, vocês estão vendo uma oposição onde eu não vejo oposição. Não são coisas excludentes, né, Marcos? Não são coisas excludentes. Por exemplo, você, Cassiano, como historiador, está falando como historiador. A tua argumentação é do historiador. A história revela. Revela o quê? Por que Platão escreveu esses livros? Por que ele, depois de Siracusa, faz isso e aquilo? Isso diz alguma coisa sobre o sistema, se o sistema platônico é ou não coerente, consistente? Não. Eu vou pintar a questão com tintas bem negras e bem fortes, com o caso real. Eu não sei no Brasil como é que tá, mas aqui as abordagens pedagógicas são centradas no aluno, de uma maneira muito forte. Então, os textos são lidos que faz sentido para você. Qual que é o sentido que você tira do texto? Não se passa nem por essa leitura básica. E um dia eu falei com 2 professores e eu critiquei isso. Eu falei, isso é um absurdo. Porque imagina você dar, o Capital do Marx para um aluno ler, e o aluno lê uns trechos e fala, o Marx é a favor do capitalismo. Aí esses professores falaram, por que o aluno não pode entender que o Marx é a favor do capitalismo? A fantastic day for capitalism. Depois que eu ouvi isso, eu fiquei quieta. Em relação a isso, não dá mais para argumentar. Mas então, você nota que essa é uma tese que leva até as últimas consequências, a ideia que leva até o final, até o limite, muito além do que o próprio Roland Barthes e os outros autores afirmam, da independência da interpretação do leitor em relação ao texto e à intenção do autor. Bem, para mim, isso é absurdo, porque é uma tese que se destrói a si mesma. A crítica feita pelos platônicos ao relativismo radical que eles atribuíam, talvez de modo equivocado, ao Protágoras, cabe aqui. Porque se eu digo, o que impede que que o leitor diga que Marx era a favor do capitalismo? O que impede, se eu disser que nada impede, também nada impede que eu diga que essa criança é uma imbecil completa, ou então nada impede que eu diga que exatamente o contrário do que essa criança está dizendo. E no limite, se nós postularmos isso como uma possibilidade real e válida de interpretação dos discursos numa sociedade,
no limite lá na frente, na consequência disso, é que nós vamos resolver todas as nossas questões na base tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. É só isso, é a força. Quem vai vencer? Não quem falar melhor, de uma maneira argumentativamente razoável, válida, mas quem for mais forte. Forte aí, entenda do jeito que você quiser, mas vai passar pela força física. É isso, a consequência é essa. A questão é, nós queremos... Eu acho que não, acho que as pessoas não percebem, quer dizer, não sei se não percebem, porque é tão óbvio, acho que percebem, não sei, mas quando você diz que tudo vale, você está dizendo exatamente isso, que só a força vale. Então, o que esse texto que nós lemos está dizendo, está tentando dizer, há uma ordem lógica de razoabilidade, há uma ordem que gera uma estrutura, que dá a arquitetura do texto, e é isso que a gente precisa analisar, se a gente quiser entender a consistência interna do texto. Se a gente quiser, de fato, poder nos pronunciar sobre a pertinência ou não do texto a partir das suas próprias premissas e intenções, não as minhas, não as externas. Não é contrária a uma análise genética ou histórica. As duas atuam, só que eu não posso confundir uma pela outra. E na verdade, esse autor está falando da questão da relevância dos sistemas filosóficos. Por quê? Se eu analisar os sistemas filosóficos do ponto de vista puramente do tempo histórico, gente, desculpa, por que a gente está estudando Platão? Tá, eu entendo tudo isso, tá bem claro, mas tem algo que me faz não concordar plenamente, porque parece que é contrassenso a tudo que a gente faz como professor, aquilo que a gente assiste também, como quando a gente tinha aula na graduação. Eu entendo que é necessário ter essa análise interna dos argumentos lógicos, só que me parece que é muito inocente você ficar apenas apegado a isso. Por exemplo, Platão. É interessante, é necessário você entender ali o encadeamento lógico dos argumentos dele. Só que é inocente você ficar só nisso, que ele está ali no contexto histórico. Vai ficar só nisso, Bárbara? Não fica só nisso. Mas vocês colocaram para mim que não há oposição. Mas desde o início do texto, eu sinto que há oposição e é uma defesa pelo tempo lógico, ao contrário do tempo cronológico. Então, uma defesa por quê? Qual é a tese dele? Aí você pode concordar ou não, mas qual é a tese dele? A leitura eminentemente filosófica é a leitura do tempo lógico. É isso que ele afirma. Por que você, talvez, você e outros... Por que isso parece pouco para a gente? Isso parece estéril. Você acha que eu não senti isso quando eu entrei na faculdade? E aí o Paulo Arantes disse, isso é filosofia. Essa leitura estrutural, papapá. Quando ele falou isso, eu saí da sala, indignado. Eu lembro desse dia. Eu tinha 18 anos. Eu fiquei puto, porque o que eu queria? Eu queria a verdade, a compreensão total. E ele dizendo, não, o trabalho filosófico é isso aqui. É a leitura cuidadosa do texto. Hoje, mais velho, bem mais velho, eu acho que eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele estava nos provocando. Porque a filosofia, nessa concepção, é um trabalho árduo de compreensão dos conceitos, da compreensão do modo como esses conceitos se articulam na obra de um autor. Isso é muito difícil. E é também um movimento de modéstia, humildade em relação ao autor. Essa coisa de você se colocar a serviço desse autor, tentar compreender esse autor. A partir daí, eu não posso fazer mais nada. Olha só, o professor Paulo Arantes, que disse isso, ele é um dos professores, hoje um pouco menos, mas até há pouco tempo atrás, ele falou num podcast aí, tem uma entrevista com ele que teve muitas consequências. Do que eu estou falando? O professor Paulo Arantes é um cara de esquerda, comunista e ativo e tal, nisso tudo. Mas foi quem me disse? Foi ele. Porque sem essa leitura, eu estou falando qualquer groselha. Então, a volta aos textos, que não é só aqui, ou seja, esse chamamento, o retorno aos textos, o que vem desde sempre. Quando Marx diz assim, a filosofia se ocupou durante muito tempo de interpretar o mundo, é o momento de transformá-lo. Não, ou pelo menos, quando você se põe a transformar o mundo, você já não é filósofo. É o Cornélio Castoriadis que disse isso, eu acho que faz muito sentido. É bem antipática a ideia. Mas quando você quer, não é mais, você é o quê? Com todo o direito a sê-lo, talvez até com dever, mas você é um militante, você é uma pessoa que age na esfera pública, você é um político, que é, nessa leitura, é uma leitura que me atrai,
bastante. Por quê? Porque ela é uma leitura mais estoica das coisas. Ou seja, eu tenho que ler o texto e me submeter ao texto para compreendê-lo. Então, notem, não há uma oposição, mas é como se fosse um exercício de ascese platônica que se dá no texto. Então, eu realmente não estou opondo, não, mas eu acho, inclusive, que é importante frisar essa necessidade de entender a coerência do texto, entender a coerência interna do argumento, aquilo que a gente falava também na diferença entre o coerente versus o consistente, né? Eu acho que um jogo não elimina o outro. Eu acho que os dois jogos, eles são interessantes para o entendimento. Eu acho que também é bom lembrar que muitas leituras históricas, ou supostamente históricas, elas barateiam tudo que é importante e difícil de entender, que é essa coisa do... Você pega um autor, toda a ideia dele, você fala, tá, mas esse cara é um burguês, ele é um defensor da burguesia, e aquela coisa. E às vezes eu até entendo. Eu mesmo, por exemplo, eu não consigo ler Heidegger. Eu não consigo esquecer que o cara era um nazista, por exemplo. Né? Então, assim, eu não vou invalidar um cara porque supostamente eu vou achar assim, olha, sei lá, Platão é um defensor da aristocracia. Ele quer que os caras se ferrem. Então, por isso ele está escrevendo essa coisa aí da hierarquia lá, e é uma coisa que aparece direto, né? É um filósofo que escreveu que a sociedade deveria ser governada por filósofos. Tá vendo? Se explica por questões de interesse político e tal, eu acho uma bobagem, né? Uma forma de baratear a coisa, isso aí. Aí que tá, o professor Roque, que era um liberal e foi cancelado lá na Faculdade de Educação antes da ideia de cancelamento existir. Ele dizia assim, a filosofia que você segue depende do ser humano que você é. E ele citando Fichte. Fichte teria dito isso. Eu acho que, por exemplo, você não consegue ler Heidegger. Eu gosto de Heidegger. Não quer dizer que eu concorde com Heidegger. O discurso lá da reitoria é repulsivo, mas ele tem coisas que eu acho interessantes, tal. Mas tem outros autores que eu não consigo ler. Só que você falou muito bem, a ideia do presente eterno. Ah, ele foi um burguês, ele é um aristocrata. Amigo, e você é o quê? Ou seja, se ele está condicionado pela história e por conta disso nós podemos, então, condenar todo o pensamento dele, por que eu não posso condenar também o seu pensamento? Porque você está condicionado pela história. A minha visão do mundo é a melhor que existe. Eu sou capaz de julgar todos os que vieram antes da maneira mais adequada. Por quê? Porque eu estou no presente. A ideia do presente eterno, né? Não. O Cassiano falou algo que eu achei interessante, que é assim, eu acho que tem a ver também com questões que estão aparecendo aqui, talvez especialmente da inquietação da Bárbara. Ele falou assim, alguns autores são sistemáticos, então é mais fácil, outros não são. Então, Leibniz é sistemático, Descartes é sistemático, espírito de sistema, esprit géométrique, esprit de finesse, espírito de geometria, espírito de fineza, né? Então, Pascal, espírito de fineza, Descartes, espírito geométrico, etc. Então, tem esse trecho aqui que todo mundo conhece, é um texto do Jorge Luiz Borges, só para falar de um autor que eu não costumo citar, em que ele diz assim, um conto do Borges tem lá, uma série de enciclopédia chinesa contém a seguinte classificação dos animais, diz o Borges. Os animais se dividem em pertencentes ao imperador, embalsamados, domesticados, leitões, sereias, fabulosos, cães em liberdade, incluídos na presente classificação, que se agitam como loucos, inumeráveis, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, etc., que acabam de quebrar a bilha e que de longe parecem moscas. É uma estrutura, é um sistema. Qual é o problema? Nós diríamos, não faz sentido nenhum. Essa classificação não faz sentido nenhum. Quando eu me aproximo de um texto, eu posso ter essa impressão da estrutura do texto. No entanto, eu, como leitor aqui, eu sou capaz de perceber a intenção do texto, que é justamente brincar com a ideia de classificação. Aí a gente vai entrar na discussão, mostrar o quanto a ideia de classificação pode ser problemática, ou então causar uma certa aporia, nos colocar diante de certos aspectos paradoxais. Mas note, eu estou lendo e estou atribuindo a esse texto uma certa estrutura, uma certa intencionalidade interna ao texto. Por exemplo, provocar o espanto, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, a partir do que você falou, Cassiano.
Tanto o autor que é sistemático, quanto o autor que não é sistemático, a minha leitura estrutural ou sistemática desses autores vai revelar uma estrutura que não precisa ser exatamente a estrutura que o autor aparentemente já revelou, já tornou explícita. E do mesmo modo, o autor que não é sistemático pode ter uma estrutura revelada a partir da minha leitura. E é essa possibilidade de descobrir, apresentar a estrutura do texto, que é a tarefa também da filosofia. Então, só uma questão, desculpe, eu sei que eu estou falando muito, mas o que eu acho é que há um prazer na leitura e na compreensão. Aquela coisa aristotélica, que você tem a vida prática, mas elevada é a vida teorética. Compreender é uma sensação quase tátil, uma sensação quase erótica. E para Aristóteles isso era o fundamentalmente humano, é aquilo que nos fazia nos aproximar do divino, compreensão. Então, eu acho que tem também, nisso tudo que ele está falando, esse aspecto que vai dizer que a vida contemplativa é, de fato, a vida filosófica. Sabe, a vida intelectiva é a vida filosófica, mais do que a vida ativa, para a qual nós somos chamados e temos muito interesse.